Pessoal, aqui na parte 4 da aula de cinética de processos fermentativos, a gente vai fazer um exercício, tá? A gente vai aplicar o cálculo, né, dos parâmetros cinéticos que a gente aprendeu a calcular aí nas partes 1, 2 e 3 desse bloco de aula, certo? Então, aqui a gente tem os dados que representam, né, o crescimento em bioreator de Candida utilis, né? Então, aqui é o nosso micro-organismo, em glicerol como fonte de carbono. Então, aqui é o nosso substrato. Então, de 4 em 4 horas, tá vendo? A retirada de amostra foi feita de 4 em 4 horas. O tempo de fermentação total foi de 44 horas. A Candida utilis foi medida, né? A concentração dela em grama por litro foi medida, está representada aqui pelo X, que é a biomassa. Né? Foi inoculado, então, 0,78 grama por litro. E esse valor foi aumentando, ela foi se reproduzindo e a biomassa foi aumentando, até que com 44 horas alcançou aí 28,4 gramas por litro. E o S, né, o substrato, que nesse caso foi o glicerol, começou o processo, né, no tempo 0 a 60 gramas por litro, foi sendo consumido ao longo do tempo e no último ponto ali, 43, 44 horas, ele já estava em 0, certo? E a questão pede para determinar o fator de conversão de substrato em células. E aí, essa questão ela já diz, ele quer para todo o processo, né? Então, ele quer entre 0 e 44 horas. Na letra B, a velocidade máxima específica de crescimento, então Mi máximo, e ele já determinou aqui entre 12 e 24 horas. O tempo de geração, para o período entre 12 e 24 horas também, até porque a gente já viu que o tempo de geração está sempre, né, linkado ali, dependente ali da velocidade máxima. E na letra dele, que é a produtividade para todo o processo. Então, para as 44 horas de processo. Nesse primeiro slide aqui, eu plotei, né, esse gráfico que, na verdade, não está pedindo na questão, né? Vocês vejam que aqui não é letra A, B, C, nem D, não está pedindo. Mas é legal a gente ter, né? A primeira coisa, né? Quando a gente faz uma fermentação, um processo fermentativo, e a gente coleta os dados, a gente fica com essa curiosidade, né? De enxergá-los em forma gráfica, né? Para saber as fases de crescimento ali, o que está acontecendo. Então, naturalmente, né? Depois de você ter esses dados, você vai colocar aqui o tempo, né? No seu eixo X. Então, nossa fermentação aí foi até 44 horas. E no eixo Y aqui você vai colocar a biomassa, né, para a gente ter uma ideia dessas fases. Então, aqui, com esse gráfico, a gente já pode verificar algumas fases, né? A gente vê que teve sim fase lag, né, nesses primeiros pontos aqui, ó. A biomassa cresce bem vagarosamente, né? Do primeiro ponto para o segundo, praticamente não tem crescimento. Então, nas primeiras horas aqui a gente tem uma fase lag, sim. A gente também identifica uma fase estacionária, né? Nos últimos pontos aqui, inclusive, né? Eu tinha dito que os pontos teriam sido tirados aí de 4 em 4 horas. Realmente começam sendo tirados de 4 em 4. Se vocês voltarem na tabela, vocês vão ver que tem lá 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Só que a partir do 40 ele começa a tirar, tirou um ponto no 42, né, só com 2 horas depois 43, depois 44, né, intervalo de 1 hora. Por isso que aqui tá tão pertinho assim, tá? Então, provavelmente esse ponto aqui é o 40 horas, não, 40 horas, depois 42, 43, 44, né? Mas a gente tem sim como identificar uma fase estacionáriazinha aqui, e a gente aqui, né, nessa região aqui, ó, a gente tem a fase exponencial. O que eu quero que vocês vejam aqui? Não é muito fácil identificar, né? Não é muito de cara, né? Por exemplo, normalmente na aula presencial eu coloco esse gráfico aqui no quadro e eu peço para que, né, 2, 3 alunos ali me indiquem o que ele responderia, em qual ponto aqui
ele colocaria, entre qual e qual ele colocaria a fase exponencial, por exemplo? E as respostas podem vir diferentes, tá? Porque é difícil. Um aluno pode dizer que, na visão dele, começou a exponencial nesse ponto, outro pode dizer que já começou aqui, né? Porque aqui tem uma crescidinha aqui, ó, né? Na verdade, aqui não seria lag, seria começa um crescimentozinho, começa a entrar na exponencial, né? Então, pode gerar dúvida, tá, gente? É normal isso. Você só olhando aqui para o gráfico, tem que olhar com muito cuidado para identificar as fases. Não é uma coisa muito... Porque é um processo natural, tá? A gente está trabalhando com micro-organismo vivo. Então, realmente, às vezes fica complicado a gente olhar as fases, tá? Mas é isso. E aí, na letra A questão pede para calcular o fator de conversão de substrato em célula. Fator de conversão, gente, é o rendimento, é o Y maiúsculo, tá? Lembrem, né, que a gente tem vários, né, eu apresentei para vocês 3 tipos de fator de conversão. Agora, nesse caso aqui, ele está pedindo o fator de conversão de substrato em célula. Então, vai ser o YXS, tá? Então, eu quero saber quanto que produziu de biomassa em relação ao substrato que foi usado, certo? E aí, a formulazinha, né, a equaçãozinha que eu mostrei para vocês, é o ΔX, ΔS, e eu vou colocar ela em prática aqui e vamos olhar no gráfico para a gente pegar esses valores. Então, meu X, e aqui ele pede para todo o processo, então eu vou olhar entre 0 e 44. Então, qual foi o meu X, qual foi o valor da minha biomassa em 44 horas? 28,4, tá aqui. Menos, qual foi o meu valor do X inicial? 0,78, tá aqui. Qual foi o meu S inicial, meu substrato inicial? 60. E quem foi o S final? 0, tá? Só fazer essa continha e a gente tem aí 0,46. E aí eu quero que vocês prestem atenção na unidade, tá? Na interpretação da unidade. Significa 0,46, ou seja, quase meia grama de biomassa por grama de substrato, tá? Então vejam só, é quase meia grama de biomassa que eu produzo por 1 grama, por cada grama de substrato, tá? Nesse caso aqui. E aí, na letra B, a questão pede a velocidade máxima específica de crescimento e ela já diz aqui o período, né? Ela já pede aqui entre 12 e 24 horas. Vocês têm, né, nos slides aí de aula, vocês têm, até deixei a mesma cor, né, para vocês lembrarem, nós desenvolvemos essa equaçãozinha aqui, então você pode fazer por ela, né, isola aqui o Mi, e você vai fazer, e se ele pedir entre 12 e 24, é nesses pontos que você vai olhar, são nesses pontos que você vai olhar. Então, LN de X, qual é o X de 24 horas? 8,25, tá aqui. X0, né, que não vai ser o inicial, vai ser o de 12 horas. 12 horas, 2,68, tá aqui. O tempo, né, vai ser 24 menos 12, que é justamente o que ele pediu aqui. E você tem 0,094 hora menos 1. Outra fórmula, né, outra forma seria essa laranjadinha aqui, que eu também deixei na mesma cor que a gente deu a aula. E vocês podem fazer por ela, os pontos vão ser os mesmos, né, porque a gente está trabalhando com 12 e 24, então vai ser o mesmo 8,25 para 24 horas e o mesmo 2,68 para 12 horas. E você tem aqui 0,093 hora menos 1, bem próximo, tá vendo? Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma outra forma, porque aqui ficou muito fácil, porque a questão já pediu entre 12 e 24 horas. Mas e quando a questão não delimita e você tem que decidir, né, qual é o intervalo de pontos onde você realmente tem a sua velocidade máxima específica de crescimento, né? Esse que é o... Eu vou liberar para vocês, gente, o Excel, tá? Para a forma, né, com que a gente faz esse cálculo aqui no Excel, né? Como é que a gente procura esse intervalo, né? Mas voltando aqui para a questão, eu quero que vocês pausem aqui, deem uma olhada no Excel. Então, gente, vamos à resolução aqui no Excel da letra B da questão.
Então, a letra B pede velocidade máxima específica de crescimento. Na verdade, a questão já pede, né, entre 12 e 24 horas, tá? Mas o que eu quero discutir com vocês é, tá, e se ela não tivesse pedido entre 12 e 24 horas, certo? Vamos lá. Então, aqui são os dados da questão, né? Então, você tem o tempo aí de 0 até 44, você tem o seu X, sua biomassa em gramas por litro, e você tem o seu substrato sendo consumido em gramas por litro. A gente vai pedir, né, primeiro, na verdade, antes de falar desse LN, vamos falar desse gráfico aqui, ó. Esse gráfico aqui foi o que a gente plotou lá no iniciozinho da questão, né? Biomassa no tempo. Simples, né? Só pra gente ver, então eu peguei essas duas colunas, biomassa no tempo, só pra gente começar a ver, né, a carinha da fermentação, quais foram as fases, mais ou menos, o que aconteceu, tá? Mas isso aqui já foi discutido lá no iniciozinho da questão. Vou diminuir ele, vou deixar aqui. E a gente vai agora para realmente calcular a velocidade máxima específica de crescimento, que a gente começa aí calculando, então, ln de x, tá? Então, você pede aqui uma quarta coluna e você vai calcular o ln de x, certo? E você arrasta aqui, porque a gente quer o ln de x de todos os pontos. E você plota o gráfico de ln de x no tempo. Então, vejam que esse gráfico aqui deixa eu só colocar isso para cá, para melhorar, para a gente enxergar. Vamos colocar aqui, ó, todos, né? Então, a gente começa aí com esse gráfico ln de x no tempo, tá? Professora, como é que plota o gráfico? Como é que eu pego os dados? Como é que eu peço a equação da reta e o r quadrado? Como é que eu coloco os títulos nos eixos? Isso tudo tem lá naquela aula de Excel, lá na primeira unidade. Então, quem tiver dúvida sobre isso, volta lá, tá? Não fiz aqui. Lá tá bem em detalhes, eu fiz o passo a passo, eu não fiz aqui porque ia ficar muito grande o vídeo. Então, vamos lá. Então, já tá feito aqui o gráfico com ln de x no tempo, tá? Só que raciocina comigo. Eu quero calcular a velocidade máxima específica de crescimento. Eu não posso calcular. A minha velocidade máxima específica de crescimento vem da minha fase exponencial. Então, aqui tá errado, porque ele tá pegando a fase estacionária e a fase lag também. Então, de cara, eu já tenho que tirar esses pontos. Ah, professora, mas eu não posso vir aqui e já colocar aqui entre 12 e 24, que é o que a questão pediu? Pode. E aí você já tá respondida a questão, ó. O r quadrado tá bom, né? O ajuste tá bom. E você tem aí uma velocidade máxima específica de crescimento de 0,095. Ok, essa aqui vai a resposta da questão, já está respondida. Mas e se não tivesse isso aqui entre 12 e 24 horas? E se não tivesse falando isso, você tivesse que realmente calcular a sua velocidade máxima específica de crescimento, que é o que acontece na vida real, né? Você está lá na empresa, coletou os dados da tua fermentação, do teu processo, tá aqui os dados, tempo, x, s, e você tem que saber, tá, mas qual que é a minha velocidade máxima, né? Então, vamos calcular, vamos procurar. Então, de cara, né, eu vou aqui, então, seria a resposta da questão entre 12 e 24 horas, ok. Mas vamos colocar de novo Vamos colocar de novo todos os pontos. Pra gente ir tirando. Vamos colocar todos os pontos, a gente vai tirando aos poucos. Então, vamos lá. Estão todos aqui. E a gente sabe que a velocidade máxima específica de crescimento não ocorre na fase estacionária, nem na fase lag. Então, a gente já pode tirar de cara esses primeiros pontos, né? Então, 1, 2, 3, 4... esses pontos aqui primeiro eu já tiro, porque eu sei que é a fase lag,
Também vou tirar os do final, né? Pelo menos os 4 últimos aqui, porque eu também sei que é estacionário, então tá fora. E agora eu vou começar a olhar aqui para o valor da velocidade máxima. O nome já diz, gente, eu quero procurar a máxima, a velocidade máxima que eu consegui alcançar na minha fase exponencial. Então, se eu considerar aí entre 12 e 36 horas, eu teria um valor de 0,91. Então, a gente vai tirando ponto a ponto aqui e vai procurar. Vou tirar o 36, 0,94. Já aumentou. Vou tirar mais um, 95. Já aumentou. Né? Vou tirar mais um, 95. Não aumentou. Então, a priori, parece que a minha velocidade máxima é 0,095. Vou tirar mais um, 0,093. Mas aqui eu faço uma observação. Eu preciso de pelo menos 4 pontos do meu gráfico para calcular minha velocidade máxima específica de crescimento. Então, eu não posso tirar esse aqui, eu não posso ficar só com 3 pontos, tá? O que eu poderia fazer? Colocar o 28. Ó, vejam que 95 continua, né? E tirar o 12. Poderia também. E aqui, eu já consigo ver, ó, 0,098. É o meu maior valor para velocidade máxima específica de crescimento. Na verdade, esse é o valor real, tá? Ah, mas lá na questão pediu entre 12 e 24. Tudo bem, vamos responder o que a questão pediu. Né? Normalmente essas questões aí de livro colocam definidos para que, né, que tenha uma resposta só e todos os alunos respondam igual, né? Mas aqui, ó, 0,098 vai ser a minha velocidade máxima, tá? Porque eu posso... E se vocês olharem aqui no gráfico, vamos ver onde é que ele ficou. O 12 tá aqui, o ponto 16 tá aqui. Então, 16 começa aqui, 20, 24, 28, tá? Se eu colocar o 32... ele já diminui para 95. Então, a minha velocidade máxima está aí entre 0,095 e 0,098, tá? Ó, se eu coloco o 12, 0,094, mas se eu tiro o 32, aumenta para 95. Então, eu consegui aí, né, os valores máximos que apareceram aqui foram 0,095 e 0,098. Para responder lá a questão que pediu entre 12 e 24, seria essa, né? Mas o mais correto seria essa, 0,098, que foi realmente o valor máximo que eu encontrei. Ou seja, o intervalo aqui de no mínimo 4 pontos, eu preciso no mínimo 4 pontos, não pode ser menos do que isso. Tem que estar na minha fase exponencial e vai ser realmente a mais inclinada, né? Então, ele começou aqui, né? Não, 16, 20, 24 e 28, tá? 0,098. O meu R quadrado tá bom. Podemos fechar por aqui, né? Que a minha velocidade máxima de crescimento aí seria 0,098, ok? E voltando aqui, a gente tem que nessa questão o livro pediu que fosse entre 12 e 24 horas, né? Somente por isso a gente faz, no Excel a gente vai fazer essa mesma coisa aqui, né? Pedir a coluna aqui do ln de x, botar ln de x no tempo, só que a gente não fica com todos os dados, né, do gráfico, porque a gente tem que tirar as fases estacionárias, as fases lag, a fase que está entrando na exponencial, a fase que está saindo, né, que está estacionando, a gente tira, e a gente quer procurar realmente no mínimo 4 pontos, onde a gente tem realmente o maior valor aí para o Mi, né? Lá no Excel vocês vão ver que a gente encontrou 0,098, tá? Então aqui a gente só respondeu 0,095 porque a questão está pedindo entre 12 e 24 horas, mas se não tivesse pedindo, a resposta seria 0,098, que é realmente o valor da velocidade máxima específica de crescimento que a gente encontrou na fase exponencial, com no mínimo 4 pontos consecutivos aqui no gráfico plotado de tempo de ln de x no tempo, ok? E na letra C ele pede o tempo de geração, o período entre 12 e 24 horas. Então a gente já tem o Mi máximo calculado para o período entre 12 e 24 horas e a gente sabe que o tempo de geração é ln de 2 dividido pelo Mi máximo. Coloquei aqui o valor que eu já calculei e eu tenho que o tempo de geração é 7,37 horas, tá?
A produtividade para todo o processo é o que pede na letra D. Então, se é todo o processo, é de 0 a 44 horas. E eu vou fazer um delta X, delta T. X máximo foi o 28,4. O X inicial foi 0,78. Num intervalo de 44 horas, eu encontro 0,63 gramas. Então, ó, como é que a gente lê isso aqui? 0,63 gramas de biomassa por litro por hora. Então, eu tenho 0,63 gramas por litro a cada hora, tá bom? Essa é a produção, a velocidade aí que está se produzindo biomassa no tempo, ok? Então, a gente fica por aqui nessa parte 4 dessa aula e qualquer dúvida a gente tira na aula síncrona ou por e-mail, ok?